Bom dia, pessoal. Meu nome é Alessandra Pinelli. Eu vou ensinar para vocês a fazer uma nécessaire simplesinha. Eu não sou costureira, eu aprendi assistindo vídeos no YouTube. E como eu não sou costureira, eu não conheço linguajar de costureira. Então, eu vou falar para vocês da maneira mais simples que eu puder, tá bom? Vocês vão precisar de alguns materiais e vou passar para vocês. Vocês vão precisar de 2 tecidos cortados no tamanho que vocês quiserem. Eu não meço, eu corto a olho, só que tem que ser o tecido cortado tudo do mesmo tamanho. Então, esses 2 vão ser para frente, né, pro lado de fora da nécessaire. Esses 2 eu escolhi pro forro. São pedacinhos de tecido que eu tinha, por isso que eu usei. Você pode usar um liso para facilitar para você, que não tem muita experiência. Pode ser um tecido liso, não tem problema. E 2 pedaços dessa manta. As costureiras falam que ela é R2. Ela é mais durinha, ó, mais firminha. Fica em pezinho, não cai. Um zíper do tamanho que passe um pouquinho da extensão do tecido, porque vocês vão precisar colocar o cursor depois. Então, assim, peraí. O zíper tem que sobrar um pouquinho nas laterais. Uma lateral até maior, porque é onde você vai colocar. Aqui, ó, tá vendo? Deixa sobrar um pouquinho mais pro lado de cá, que é onde você vai colocar o cursor depois, tá? Então, pode ser até um pouquinho maior que esse, para quem não tem muita experiência. É que eu já fiz algumas, eu já consigo lidar bem com esse mais curto, mas você pode deixar esse espaço aqui dos 2 lados, ó. O cursor, né? O cursor vai precisar. Alfinete. E 2 truques que eu vi em alguns vídeos e inclusive, a minha tia que me ensinou. Eu uso essa fita dupla face aqui pra, na hora que eu for colocar o zíper, eu prego ele aqui pra ele não dançar, ó. Porque o zíper, ele tem um tecido diferente. Então, quando você vai costurando, ele vai empurrando. Aí daqui a pouco sua costura fica toda torta. Gente, volto a dizer, tô falando... Eu não sou profissional da costura, então são as dificuldades que eu percebi e que isso aqui me ajuda. Então, eu colo no tecido, colo o zíper, eu vou mostrar para vocês o passo a passo, vocês vão entender. E daí costuro, então ele facilita bem. Essas fitinhas dupla face simplesinhas. E outra coisa é a cola. As costureiras, elas usam uma cola de spray. Eu não tenho essas coisas em casa. Eu tenho essa cola aqui de EVA, tá vendo? Que funcionou. Só cuidado para usá-la num ambiente ventilado, porque ela é bem forte, tá? E é só um fiozinho de cola que a gente usa, porque a gente tem que colar o tecido da nécessaire na manta. E da mesma forma que o zíper escorrega, se eu não colo nada, o tricoline... Aliás, esse tecido é o tricoline. Vocês usem o tricoline, que é bom. Tricoline 100% algodão ou aquele misto. Para nécessaire pode até ser um misto, não tem problema nenhum. Então, quando a gente vai colocar o tecido na manta e costurar, ele também fica dançando. Então, se eu coloco a cola nas laterais, eu coloco nas laterais, ele fica fixo. Então, facilita. Então, esses são os truques ou as dicas que eu tô dando para quem não é costureiro e quer fazer uma bolsinha para si e passar o tempo nessa quarentena, né? É bem gostoso. Eu já vou montar para vocês e vou mostrando passo a passo. Só um minuto. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou colar o tecido que eu escolhi para nécessaire. Eu vou colar na manta acrílica. Então, eu pego a cola. Vejam bem, tá cortado tudo torto, eu não sou costureira,
Tentem cortar o mais reto possível. Eu tô usando um pedaço de manta que sobrou, então ela tá meio abauloada, mas aí a gente corta depois. Então, ó, eu só passo um fiozinho aqui. Não passem no meio, porque senão ele mancha o tecido, tá? Só nas laterais, olha. Tá vendo? E aí eu pego o paninho e colo. Vou colar os dois paninhos. Tá vendo que tá tortinho? Depois a gente acerta, não tem problema. Vou colar o próximo. Tá dando pra ver, gente? Certo? Colamos. Agora a gente acerta as beiradinhas. Eu não tô medindo nada. É o tamanho que vocês quiserem. O tecido que vocês tiverem. A intenção é aproveitar o que tem em casa. Sem estresse. Cortar direitinho. A parte de baixo eu vou deixar assim. Tenta cortar o mais reto possível aqui em cima, porque é onde vai o zíper, tá? Deixa eu cortar a outra também, arrumar. Eu acho que até o tecido tá meio tortinho. Agora, vocês peguem esse lado mais reto, que ficou bem certinho, e vão pegar o zíper. O zíper, ele tem os dois lados. Esse lado aqui, ele é altinho, tá vendo? E a parte de trás é lisa. Dá pra ver? Peraí. Olha, tem os dentinhos e atrás é liso. Vocês vão colocar essa parte lisa pro lado de cima, ó. Assim. Tá vendo? Então, eu vou pôr a fita dupla face aqui. Cadê a ponta? Olha, bem rentezinho, ó. Aí, agora, vocês tirem a pontinha aqui. Peraí que eu vou tirar. Achar essa pontinha aqui, ó, é difícil. Ups. Tá vendo a pontinha aqui que sai? Desencaixar aqui é difícil, mas depois que desencaixa, beleza. Então, vamos lá. Vou puxar com cuidado, porque ele não cola bem colado no tecido. E aí, ó, com o dentinho voltado pra baixo, lembrando que eu deixo um espaço do lado de cá maior do que do lado de cá, porque é onde eu vou pôr o zíper depois. O cursor. Onde eu vou pôr o cursor depois. Então, eu meço bem direitinho, olha lá, ó. Meço não, dou uma olhada no olhômetro mesmo. E colo, tá vendo? Certo? Até aí, beleza? Daí, eu pego o tecido que vai servir para forro e vou colocar aqui. Como eu peguei um tecido estampado, ó, eu tenho que colocar o desenho com o desenho. Então, eu vou pôr ele de barriga para baixo, ó. Desenho com desenho.
Se você comprar um pano liso, você não tem que se preocupar com isso. Então, eu vou colocar bem certinho em cima do zíper, olha. Bem em cima do zíper. E vou prender com alfinete. E aí, eu vou fazer uma costura aqui, ó. Cuidado para não fazer a costura perto do dente, porque na hora que virar, você não vai conseguir passar o zíper. Já aconteceu comigo, por isso que eu sei. Então, tentem costurar aqui, ó, bem no meio. Bem no meio. Não muito perto do zíper, do dente. O dente tá aqui. Costurem aqui, ó. Aí, faça uma costura inteira aqui, ó. Tá? Eu vou ali costurar, só um minuto. Bom, vou costurar aqui pra vocês verem. Lembrando que eu não sou costureira, então eu costuro bem devagar, máquina comum. Tentem costurar o mais reto possível, porque essa parte vai ficar depois pro lado de fora, vai virar. Então vai aparecer. Lembrando de fazer o tal do retrocesso, ó. Vai e volta no começo e no final da costura. Acho que não fui até o final. Tá vendo, ó, que eu costurei torto, ó. Eu comecei aqui certinho, aqui já foi subindo. Então, eu vou passar de novo a costura. Pra ficar o mais reto possível. Difícil, a gente não tem experiência, não é mesmo? Mas vai dar certo. Eu tô mostrando todos os erros que eu já cometi pra vocês não cometerem. Aí, agora ficou certinho. Ficou até bem firme. Ficou com duas costuras. Mas a costura que vale, a costura que tá valendo é a de baixo aqui, ó. Porque vocês vão virar depois a peça, ó. É a que vai aparecer. Tá vendo? Então, a próxima coisa é realmente isso, ó. Virar o forro, levantar o zíper. Olha lá a fita dupla face que segurou. Vamos tirar essa fita daqui. Viu? Sai facinho. Joga no lixo. E aí, ó, tá vendo que ficou altinho aqui? O tecido tá coladinho, ó. Ele fica certinho, porque a gente passou cola. E aqui agora a gente tem que fazer uma costurinha aqui, ó. Virando a mantinha, ó. A mantinha fica um altinho aqui. A gente vai apertar. Vou ali pra mesa, pra mostrar melhor. Olha, vamos puxar pra baixo, apertar aqui. Quem quiser pode passar. Eu não fico ligando ferro pra fazer isso, porque gasta muita energia. Mas as costureiras passam direitinho pra fazer de modo profissional, tudo é legal passar. Aí eu apertei bem, vocês apertem, porque fica um pedacinho da manta aqui. E coloquem o alfinete. Deixa eu cortar essas linhas aqui. Ó. Aperta, coloca o alfinete. Aperta, coloca o alfinete. Essas primeiras costuras são as que vão ficar aparecendo depois, ó. Depois, é que vai ficar aparecendo depois, tá vendo? Isso aqui vai ser o lado da frente, de fora. Então, a gente tem que tomar cuidadinho na hora que faz essas costurinhas, pra ficar o mais perfeito possível. Bom, coloquei os alfinetes. E agora eu vou passar uma costura aqui, ó. Como elas falam, meio pé de máquina. Eu vou começar a costurar aqui, ó.
Pra ficar bem bonitinho. Vou lá pra máquina. Aí, vou passar uma costura aqui. Eu coloco o pezinho rente a costurinha aqui. Que daí eu vou olhando, eu consigo costurar retinho. Retrocesso no começo. Aí vou tirando os alfinetes. Vou apertando para ficar mais puxadinho possível, ó. Aperto aqui, puxo o paninho. Mais reto possível que vocês conseguirem. Como a gente não tem experiência, lógico que não fica perfeito. Mas vai ficar bonitinho no final. Fazendo com carinho dá certo. Cortem as linhas para ficar um trabalho limpo, olha. As linhas. Então, ó, lembrando que esse aqui é o forro e essa é a frente. Olha aqui o que eu falei que fica aparecendo, tá vendo? Ó, dá para enxergar? Deixa eu virar a luz aqui. Olha, essa parte fica do lado de fora, então vai aparecer. Por isso eu disse que a primeira costura é muito importante. Olha aqui, ó, os adesivos, você tira, ele sai. Depois que ela estiver pronta, você arremata os detalhezinhos, corta a costura, que fica, tira o adesivo. Olha como é que ficou perfeitinho, ó. Eu não sou costureira e consegui fazer. Tá vendo? Então, vocês também conseguem. Vou montar a outra parte, vou te mostrar. Então, essa aqui foi a parte que a gente costurou. Agora, vamos pegar a outra parte. Lembra que a gente colou a outra também na manta? Então, nós vamos colocar ela aqui e fazer a mesma coisa. Vamos ver o lado mais reto. Esse aqui parece estar meio abaloadinho. Vamos ver se esse aqui tá mais retinho. Acho que esse aqui tá mais retinho. Vamos nesse lado aqui. Acertar aqui. Lembrando que eu não medi nada. Eu vou costurando e depois a gente tem a opção de cortar as laterais para ficar mais retinho possível. Porque, olha, o meu tá meio tortinho, ó. Eu não passei régua, não passei nada. Eu prefiro que vocês passem a régua com uma canetinha, com lápis e cortem certinho. Então, tá. Então, vamos colocar aqui. Vamos pegar a fita dupla face. Fazer o mesmo processo. Colar em cima. Só vou dar um pause aqui para eu achar a pontinha aqui. A pontinha é difícil de achar. Olha, tira com cuidado. E agora, essa que a gente costurou, frente com frente, a gente vai colocar, ó. Olha, tá vendo? Colocar igual do outro, ó. Só que agora você tem que medir aqui, ó. Pra deixar o paninho juntinho, certinho com o paninho. De baixo. Nas laterais. Olha. Tá vendo? Aqui, ó. Paninho com paninho certinho. Daí cola. Aí vai ficar o forro de frente pra você, certo? Esse aqui é o forro. A gente vai pegar o outro paninho do forro, tá vendo? Aqui é o verso, aqui é a frente. E vamos colocar o quê? Frente com frente. Sempre frente com frente, gente, não tem erro. Deixa eu ver um lado que tá melhor. Aqui tá melhor. Sempre nessa parte aqui, vocês têm que medir por aqui, ó, porque não tem como você ver lá embaixo, certo? Então, você meça aqui, põe bem em cima aqui, bem rentezinho, a ponta, fica sobrando aqui mesmo, porque depois a gente vai virar.
Então, aqui embaixo sobra. Mas você tem que colocar aqui em cima certinho. E vamos colocar o alfinete. Igualzinho na outra fase, olha. O alfinete é bom que ele não deixa correr a peça, o tecido na peça. Certo? Agora, a gente vai dar uma costura aqui. Da mesma forma que a gente costurou o outro lado, a gente vai costurar aqui. Esse lado aqui, eu tento sentir o dente aqui para eu poder fazer uma costura mais reta. Vou lá para a máquina costurar. Vocês sempre vão apertando aqui, lembrando de não costurar muito perto do dente. Costura bem aqui, ó, no meinho. E vai segurando, vai de pouquinho. Ops, saiu minha linha. Espera aí que eu vou colocar a linha. Bom, vou costurar aqui. Ó, tentem sentir com o dedo o dentinho para você fazer retinho, ó. Vai tirando o alfinete. Ó, tô sentindo aqui, ó. Dá pra ver? Aqui, ó, o dentinho. Certo? Costurei. Olha. Prendeu, verifiquem se prendeu bem o zíper, porque senão ele escapa depois, olha. Vamos fazer a mesma coisa, ó, virar essa parte. Peraí que eu vou lá na mesa, é mais fácil. Ó, saiu assim da máquina, acabei de costurar aqui, certo? Vamos cortar as linhas que eu falei pra vocês, pra ficar um trabalhinho mais limpo. E agora nós vamos virar e virar, olha. Aí ficou frente com frente e forro com forro. E nós vamos costurar aqui também, lembra que a gente costurou na outra? A gente não fez essa costura, peraí, deixa eu levantar isso aqui. A gente não fez essa costura aqui do outro lado, olha. A gente fez essa costura, nós vamos fazer a mesma costura aqui. Então, nós vamos puxar e colocar o alfinete. Puxa o tecido, que aqui fica altinho por conta da manta que a gente costurou. Ah, vamos tirar a fita dupla face. Esqueci de tirar. Às vezes ela gruda, mas com jeitinho consegue. Tá? Então, vamos lá. Abrir de novo aqui. Puxar bem. Como eu falei, aqui é o momento de passar. Mas eu não passo, eu ponho alfinete. Ponho uma no meio e ponho as duas laterais aqui, ó, o alfinete. Daí fica bem seguro. A parte de trás tá colada, então... Tá vendo minha dificuldade, gente? Eu também tenho dificuldade. Não sou costureira. Ai, ai, acabei de furar meu dedo. Certo? Até aí, beleza? Vamos costurar agora aqui, ó. Vamos passar uma costura aqui. Lembrando que essa parte vai ficar aparente. Então, outra coisa. Como a minha máquina é pequenininha, não é industrial, é caseira,
Então, não cabe essa peça inteira assim na máquina. Então, eu vou virar essa parte aqui, ó. E vou colocar um pregador. Vou colocar um pregador de roupa, olha. Eu não tenho aquelas presilhinhas que as costureiras têm, bonitinhas. Até gostaria de comprar, acho que eu vou comprar. E aí, você coloca aqui. Aqui, onde quiser. Por quê? A gente vai costurar assim. A peça grande não vai caber na minha máquina. Minha máquina, eu acho que nenhuma máquina cabe. Então, você vira pra você não ficar se atrapalhando, faz isso. E vamos costurar aqui, tá? Vou lá pra máquina. Vamos passar a costurinha aqui. Ó, pezinho. Olha aqui, ó. Eu coloco o calçador, não sei como é que é o nome dessa peça, acho que é calçador, calcador, sei lá. Eu ponho rente aqui, porque aí eu fico seguindo, aí a minha costura sai reta. E eu coloco no meio e sempre aqui, ó, eu sempre costuro aqui e aqui. No 3,5, 4, certo? Esqueci de falar isso no começo, então eu tô falando agora. Retrocesso. O retrocesso é preciso para ele prender a linha, senão a linha descostura depois. Vai tirando o alfinete, vai puxando, apertando, bem. Tira o apagador. Daí ficou assim. Olha que gracinha. Esse aqui podia ser uma frente. Só que eu tinha só esse pedacinho aqui e eu não tinha pano de forro. Então, eu usei para fazer o fundo, que também fica lindo com desenho. Essa vai ser a frente. Olha a frente como ficou. Olha as costuras como é que ficaram bonitinhas, olha. Porque eu fiquei seguindo certinho. Pus o pezinho aqui e fui seguindo. Daí, vocês conseguem costurar certinho. Tá vendo? Olha, não é perfeito? Não é. Não sou costureira, mas vou ter uma necessaire linda, não preciso comprar de ninguém. Você também pode ter a sua. Não tem máquina de costura? Tem paciência de costurar à mão? Faz todo o processo com a linha. Dá certo também. Não tem espaço? Eu não tenho espaço. Meu espaço é pequeno. Estou conseguindo. Vamos lá para a mesa para fazer o restante do processo. Agora, o que que vai fazer? Vocês vão pegar forro com forro e fazer assim, ó. Juntar. Olha, juntar o forro com forro. Tá vendo? E virar a peça. Então, vai ficar assim. Ó, frente com frente, o paninho da frente com o paninho da frente. E o paninho do forro com o paninho do forro. Assim. Igual um livro. Tá dando pra ver? Olha. Assim e assim. Aí, tá vendo o zíper? O zíper, o dentinho tá desse lado aqui, ó. Aqui tá atrás do dentinho. Ele vai ficar assim, dobradinho, pro lado do forro. Tá vendo? Que tá dobrado, olha. Ó. Dobrado pro lado do forro.
E aqui, ó, vocês tentem marcar costura com costura, zíper com zíper certinho, dobradinho bem ao meio, e aí vai colocar um alfinete aqui. Um aqui e um aqui, bem firminho. Vou colocar mais reto que vocês puderem. Certo? Coloquei o alfinete aqui. Dá pra ver? Coloquei o alfinete aqui e o alfinete aqui. Prendi a peça. Tá? Com o zíper dobradinho pro lado do forro. E agora, eu vou colocar vou colocar alfinete nas laterais do paninho, pra prender, pra ele não correr. Tá vendo que o meu paninho tá tortinho? Olha, meu paninho tá tortinho. Na hora de costurar, a gente vai costurar aqui, ó. Que daí ele fica reto. Eu não vou ficar cortando, não, vou cortar depois, se precisar, tá? Então, na hora que vocês forem costurar, vocês vão fazer isso reto. Então, ele vai ficar retinho. Espera aí que ainda tem coisa pra fazer. Vamos pôr os alfinetes nas laterais. Eu ponho nas duas laterais e ponho um ao centro. Vou explicar já por quê. Mesma coisa aqui. Pôr na lateral. Meu paninho torto. Lateral. E ao centro. Agora, nós vamos fazer um negócio que eles chamam de caixinha de leite. A caixinha de leite serve para você dar volume à necessaire. Vou mostrar uma pronta. Olha. Essa aqui é uma que eu fiz, ó. Tá vendo? Então, a caixinha de leite é isso aqui, ó. Vai dar esse formato aqui no fundo. Ela vai ter profundidade. Olha. Dá pra ver? Essa profundidade para guardar bastante coisas que a caixinha de leite faz. Senão, ela fica só uma carteira achatada.